Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que está estudando. No vídeo de hoje, falaremos sobre o capítulo 12 da obra Dos Delitos e das Penas de Marquês de Beccaria. Nesse capítulo, intitulado Da Tortura, Marquês de Beccaria traz inúmeras críticas à prática da tortura no processo penal. Beccaria começa o capítulo já dizendo que não deveria ser possível ser aceito a prática da tortura, seja para conseguir a confissão do acusado, seja para conseguir uma nova prova, seja para conseguir a informação de outros cúmplices do crime, seja para qual for a situação, não deveria ser possível a prática da tortura. Marquês de Beccaria fala que um homem não pode ser considerado culpado antes da sentença do juiz. A sociedade só pode entender um homem como culpado a partir do momento em que o juiz decreta em uma sentença que aquele cidadão, ele sim é culpado. E essa culpa precisa se dar a partir de provas, e essas provas não podem ser colhidas por meio da tortura. Beccaria ainda compara a prática da tortura com a prova de fogo, conhecido à época como o juramento de Deus. E Marquês de Beccaria fala que a única diferença existente entre a tortura e as provas de fogo é que a tortura só prova o crime quando o acusado quer confessar, ao passo que as provas queimantes deixam uma marca exterior considerada como prova do crime. De acordo com Beccaria, e Beccaria trazendo essa ideia da comparação com a prova de fogo, ainda diz que o inocente exclamará então que é culpado para fazer cessar a tortura, que já não pode suportar. E mesmo meio empregado para distinguir o inocente do criminoso fará desaparecer toda a diferença entre ambos. Beccaria vai dizer nesse capítulo que muitas das vezes essa tortura apenas vai medir quem é mais forte para resistir a essa prática e não confessar. Em outro lado, ou por outro lado, aquele que é inocente, mas fraco, acaba por sustentar menos a prática da tortura e acaba confessando um crime que muitas das vezes ele sequer cometeu, apenas para parar aquele sofrimento. Beccaria então discorre durante todo o capítulo contra, mas muito contra essa prática da tortura e ainda mais contra a tortura que é legalizada. A própria lei, muitas das vezes, à época, legalizava essa prática para diversos fins, principalmente para fins de prova em processo penal. Beccaria finaliza o capítulo trazendo um comparativo com alguns países, principalmente a Suécia, que reconheceu que a prática da tortura não deveria ser aceita e aboliu essa prática da sua legislação e de qualquer outra maneira a prática da tortura não seria aceita. Também traz o exemplo da Inglaterra, que aceitava a tortura apenas para escravos, porque esses escravos não eram detentores de direitos à época. E Beccaria finaliza dizendo: coisa espantosa para quem não refletiu sobre a tirania do uso. E aqui ele se refere ao uso da tortura. São homens endurecidos nos morticínios e familiarizados com o sangue que dão aos legisladores de um povo em paz o exemplo de julgar os homens com mais humanidade. E de acordo com Beccaria, assim deveria ser. Aqueles homens que sofreram com sangue, derramaram sangue, sabem o que é o sofrimento, até mesmo por meio da tortura, que quando eles chegam a um poder,
sabe o que é e o quão ruim é essa prática e fazem então com que a lei seja seguida de uma forma a punir aquele que cometeu o delito, mas com a máxima humanidade, especialmente em tempos de paz. Esse é o capítulo 12 dessa obra, dos delitos e das penas, uma obra que quando a gente vai lendo e relendo, a gente percebe capítulo a capítulo quanto essa obra é atemporal e quanto é importante a gente conhecer ela e difundir para aqueles que estão começando na área do direito, para aqueles que buscam maior compreensão da criminologia, o quão é importante essa obra para o direito. Espero que você tenha compreendido. Um grande abraço e bons estudos.